Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden e todos aqueles que porventura estiverem nos acessando. A minha oração é para que Deus nos abençoe. Eu estou aqui com vocês nesse momento com esta intenção. Jamais estaria aqui se eu não tivesse a intenção de acreditar, de estar convicto de que Deus tem um propósito para cada um de nós e que nesse momento Deus há de falar ao nosso coração. A minha intenção também, o meu desejo sincero é que Deus receba os nossos louvores. E quando a equipe estiver cantando, cante também, acompanhe os cânticos, louve a Deus. E por isso eu quero começar com um verso, o Salmo 40, verso 3. No Salmo 40, verso 3 diz assim: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Este verso é um verso que marca a minha vida, quando diz que Deus coloca um novo cântico nos nossos lábios, e Ele vai renovando as nossas esperanças através da sua misericórdia a cada manhã. E Ele vai colocando então um novo cântico nos nossos lábios. Mas esse verso me impressiona, porque ele diz que muitos verão isto. Não é só um cântico para ser ouvido, mas para ser visto. Então aquilo que Deus faz, as pessoas veem. E então o texto diz assim: muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, e eu convido você a participar desta oração. Então aí onde você está, se você puder, feche os seus olhos e estejamos juntos, buscando o trono da graça do nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso querido Pai, Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos agora de poder estarmos juntos diante da Tua Palavra, para compartilharmos a Tua Palavra, para estarmos compartilhando aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para estarmos compartilhando as nossas expectativas com relação à vida da igreja, à dinâmica da igreja. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, receba a nossa adoração e nos dê, Pai Santo, uma palavra nova, um estímulo novo. Pai querido, dê que nós possamos, neste momento em que estivermos juntos aqui, sentirmos o Senhor colocando algo novo no nosso coração, uma visão nova, uma visão aumentada de quem é o Senhor para nós, do que representa para nós a Tua causa, a Tua igreja, e o que representa para nós a família que o Senhor nos deu. Pai, nos abençoe, aumente a visão que o Senhor tem para cada um de nós sobre a nossa família, sobre o nosso querido país e sobre o mundo, Pai. Por isso eu peço que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, nós temos algumas comunicações e eu tenho louvado muito a Deus pela nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Éden, e nós precisamos nos manter informados e sabendo como as coisas estão acontecendo. Então eu tenho informações sempre para passar para os irmãos. Quanto aos cuidados que devemos ter quanto ao Covid-19, isso você já sabe, então todo cuidado necessário, você deve ir ao extremo se puder. Aqueles que podem ficar em casa, que fiquem em casa, lavar as mãos com álcool gel, a questão do distanciamento uns dos outros, usar a máscara quando for necessário sair de casa, então usar a máscara. Então nós devemos tomar todos os cuidados que nós estamos sendo orientados por aqueles que entendem, e então nós devemos seguir estas orientações. Tenho sempre dado graças a Deus. Eu sou muito grato a Deus pela Primeira Igreja Batista em Éden. Eu louvo a Deus pelas igrejas
pelas quais eu passei, pelas igrejas que pastorei antes de estar aqui. Então, eu louvo a Deus por todas as igrejas. Mas é claro, nesse momento e nesses últimos 30 anos, eu tenho louvado muito a Deus e aprendido a amar essa igreja, a primeira igreja batista em Éden. É um privilégio estar junto com os irmãos. Eu louvo a Deus também pela liderança da igreja. Muitas pessoas têm ligado para minha esposa, perguntado a ela se eu estou me cuidando, se eu estou saindo, se eu estou vindo muito à igreja, ao templo e às dependências e vendo a administração da igreja. Então pessoas estão pedindo minha esposa, prenda o pastor em casa. E pessoas têm falado comigo também. Então nós temos tido esses cuidados. A igreja tem demonstrado esse cuidado para comigo e eu quero agradecer. Eu quero agradecer então esse cuidado que a igreja está demonstrando para comigo. Então eu louvo a Deus pela nossa liderança. Quero também dizer que eu sou muito grato a Deus, sempre fui grato a Deus pelos doadores dessa igreja, pelos aqueles que são voluntariosos, são dedicados, são dizimistas, e então eu louvo muito a Deus por isso. Então nós temos vários membros da igreja, muitos membros da igreja, entregando seus dízimos, suas ofertas, e nós temos então feito os pagamentos de nossos funcionários, as nossas contas. Louvo a Deus por isso e peço que Deus recompense o seu povo. Também a questão da beneficência, nós temos desenvolvido um trabalho muito grande de beneficência. Hoje eu não posso precisar quantas cestas básicas distribuímos, mas talvez umas 200 cestas básicas foram distribuídas, algumas ajudas para pagar aluguel, outras contas de luz e tal. Nós temos conseguido socorrer aqueles que têm nos procurado. Graças a Deus por isso. E eu quero agradecer então a todos que estão participando dessa campanha. Há também um outro movimento que o Marcelo Batista está fazendo. Ele está gravando uma live para pedir ajudas também para a beneficência. Então, se você souber dessa live, você tomar conhecimento, saiba que eu estou ciente e que o objetivo é arrecadar cestas básicas para poder continuar ajudando e ajudando a mais pessoas. A minha preocupação é que nesse primeiro momento a gente acaba fazendo alguma coisa exponencial, mas daqui a pouco a gente não consiga fazer na mesma proporção. Então o meu medo, o meu temor é que comece a acabar a possibilidade e o potencial dos doadores. Mas eu peço a Deus para que Deus continue abençoando aos nossos doadores e que nós possamos continuar tendo a ajuda que tanto precisamos. Eu tenho sempre colocado também alguns pedidos de oração, e pode ser que você seja a primeira vez que está me acompanhando, está me ouvindo, ou talvez você não anotou e você não se lembra, mas nós não podemos nos esquecer de pedir a Deus duas coisas: agradecer a Deus e pedir a Deus por aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão desenvolvendo os trabalhos, os serviços essenciais, especialmente o pessoal da área de saúde. Nós temos pessoas da nossa igreja, e com certeza da sua igreja e outras igrejas, tantas também, pessoas que trabalham na área da saúde. Então nós temos pessoas infectadas, estamos orando por elas, louvamos a Deus pela dedicação dessas pessoas, mas precisamos pedir a Deus para curar os que estão infectados e também poupar, que Deus guarde, proteja aqueles que trabalham na área da saúde e que eles não forem infectados, que eles possam permanecer sendo poupados e sendo preservados. Devemos orar para que Deus console aqueles que estão enlutados. De vez em quando a gente toma conhecimento de que alguém faleceu, e alguém conhecido nosso, alguém que foi da nossa igreja, e então a gente recebe informações, amigos nossos, colegas pastores. Então nós devemos orar pelas famílias que estão enlutadas e sofrendo muito a perda dos seus entes queridos, uma perda assim inesperada, e uma perda assim que possa haver uma despedida, um momento de culto. Então é uma dor muito grande. Nós precisamos orar para que Deus console essas famílias, conforte essas famílias. Pelo suprimento, tantas pessoas necessitadas, e nós temos feito a nossa parte, mas nós não temos como suprir as necessidades de todos e nem a necessidade total de cada pessoa. Então nós temos pedido a misericórdia de Deus quanto a esse suprimento para as pessoas. Também os relacionamentos familiares. Nós temos sabido já
antes já fomos avisados de que isso aconteceria. E está acontecendo em outros países e no Brasil também. A questão do relacionamento truculento dentro de casa. Então nós precisamos pedir a Deus para abençoar nossas famílias. As famílias nunca estiveram dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, por tanto tempo, dias seguidos, semanas seguidas, e vai entrando então meses. Então, como é que as famílias não sabem conviver? E são as crianças que estavam acostumadas com as atividades escolares e outras atividades esportivas e tal, e agora estão confinadas dentro de casa. Então precisamos pedir a Deus misericórdia por nossas famílias e por todas as famílias. E eu não quero pedir assim para você orar. Eu peço, eu oro, e você ora também por todas as famílias do Brasil, mas que não seja somente esta oração. Você conhece algumas famílias pelas quais você precisa orar diretamente, dizer: Pai querido, meu Deus do céu, Pai, abençoe a família do irmão fulano, da irmã fulana, abençoe a família do meu parente, abençoe a família do meu vizinho. Então você sabe, você conhece, você tem nomes. Então coloque esses nomes diante de Deus, são orações específicas. Então vamos orar pelo relacionamento familiar, orar pelo Brasil, orar pelo nosso querido Brasil, nossa pátria querida, a pátria verde e amarela, pátria que nós tanto amamos. E os nossos governantes estão batendo cabeças. Nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia lá de Brasília, dos poderes que governam a nossa pátria, do executivo, do legislativo, do judiciário, que Deus tenha misericórdia deles. Eles precisam ceder, eles precisam buscar entendimento, e eles precisam entender que o Brasil depende deles. Mas nós sabemos muito bem que além deles está o nosso Deus, e Deus pode intervir. Então ore pelo nosso país. Precisamos orar pelo nosso estado, nosso município, no caso nosso aqui, estado do Rio de Janeiro, a cidade de São João de Meriti. Precisamos orar. E eu tenho dito, você pode gostar ou não gostar do governador, do prefeito, mas nós precisamos orar por eles, pelos nossos deputados, pelos nossos vereadores, para que eles possam acertar e serem bênçãos para as nossas igrejas. Quanto às veiculações que nós estamos fazendo, as mensagens dominicais estão sendo veiculadas domingo de manhã às 9 horas e depois da tarde e noite às 18 horas. A escola bíblica dominical está sendo veiculada não às 10h30, mas às 10 horas. Então, 9 horas o culto e às 10 horas a escola bíblica dominical. O tema da escola bíblica é tratamento bíblico, ansiedade e depressão. Um tema próprio para esse momento. Nós tínhamos essa revista guardada e aí, nesse momento, eu disse, é agora. E aí nós temos psicólogas fazendo a exposição da lição. Então, você pode aproveitar e assistir, acompanhar, depois debater com a família. Indique para que outras pessoas possam também acompanhar essa série de estudos. Momento de oração. Estamos fazendo isso todos os dias, de segunda a sexta, às 23 horas. Então, momento de oração, quando a gente ora, nós temos interagido com missionários, eles têm dado uma palavra, e ali é um momento de oração. As faixas etárias também estão realizando os seus trabalhos. Então, à noite, tínhamos planejado sempre às 20 horas, às 20 horas. Entretanto, algumas não conseguem, outras então... Você procure a sua faixa etária e então ali por volta de 20 horas e 30 minutos, tem uma faixa etária da igreja fazendo a sua live e fazendo o seu trabalho. Mês de maio, hoje, dia 1º de maio, então nós, aliás, hoje, dia 3 de maio, então nós estamos iniciando o mês do lar. O mês da família. Mês de maio é um mês muito importante para nós. Então hoje, o primeiro domingo do mês de maio. Não dia 1º, dia 3, primeiro domingo. Então o que acontece? Nós vamos estar participando da campanha que a Junta de Missões Nacionais lançou. Então nós vamos estar desenvolvendo a campanha Jesus Transforma Minha Família. As mensagens de domingo à noite vão estar focadas em cima deste tema. Então hoje à noite a mensagem vai ser em cima desse tema. E também nós teremos os grupos familiares. Você vai receber devocionais
em áudio todos os dias, pela manhã, lá por volta de 9 horas da manhã, você vai receber um áudio. Esse áudio você pode usar à noite com a sua família, ou no momento que você escolher para usar com a sua família. Mas na quarta-feira, o culto de oração, às 20 horas, nós vamos trabalhar esse material. Então, na quarta-feira, você vai ter um roteiro e nós vamos estar juntos. E eu espero que você participe na quarta-feira, participando do culto, ouvindo a mensagem e também participando com a sua família depois, nesse momento, interagindo com a sua família. Agora eu quero pedir a sua atenção para você continuar aí firme. Nós vamos ter um momento de adoração, a equipe de louvor vai nos conduzir e depois eu volto com a meditação desta manhã. Que Deus nos abençoe e receba a nossa adoração. Amém? Bom dia, estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o nome desse nosso Deus. Esse Deus que nos ouve, nos atende, porque a sua palavra diz que se nós nos ajoelharmos, nos humilharmos, Ele está pronto a ouvir o nosso clamor. Então hoje, louve conosco e cante, porque Ele está no meio de nós em todos os momentos, pronto a ouvir ao nosso clamor. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar em sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, já é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar.
Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia e caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore o Senhor, exalte o Senhor, adore o Senhor com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Exaltado seja Ele para todo sempre. Ele é exaltado porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é o Deus único, soberano sobre todas as terras. Então vamos agora cantar Ele exaltado, o nosso Rei que é exaltado, simplesmente porque Ele é o nosso Deus. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós te exaltamos, Senhor, glorificamos o teu santo e bendito nome. Ó Deus, com a alegria que está nos nossos corações de estarmos aqui perante a tua face para te adorar, para te exaltar,
porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor, que é do mais profundo do nosso coração. Estamos passando momentos difíceis, Senhor, mas o Senhor sabe, Senhor, o que nós precisamos, sabe os que estão ouvindo agora as nossas vozes precisam. Ó Deus, cuida de nós a cada dia da nossa vida. Eu te glorifico, eu te exalto, porque eu sei que o Senhor cuida de nós a cada momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos dar prosseguimento. E o tema dessa manhã, redescobrindo as fontes, redescobrindo a fonte de esperança. Como eu disse, nós estamos no início, nós estamos vivendo esses momentos difíceis, o Covid-19 e tal. Então, tem havido uma desesperança, uma incerteza quanto ao futuro, uma preocupação, uma tensão, alguns tendo as suas emoções um tanto afloradas, e há um temor até de que algumas pessoas emerjam numa depressão. Então é o momento da gente ter sempre esse intuito de estarmos levantando a nossa cabeça e estimulando o povo a ter esperança, a ter fé. Eu sempre fiz isso e vou continuar fazendo, especialmente nesse momento. O texto que nós vamos ler está em Gênesis capítulo 26, versos de 15 a 25. Então me acompanhe nessa leitura. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Ele abre os poços que seu pai havia aberto no passado e ele reabre aqueles poços, ele limpa aqueles poços e dá àqueles poços os mesmos nomes que seu pai havia dado no passado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Que Deus nos abençoe nesse momento e durante esta meditação. Jacó cavou os mesmos poços que seu pai havia cavado. Então eu gosto muito de pensar, de lembrar, de meditar nesse texto. Isaque vai cavar os mesmos poços, limpar aqueles poços que seu pai havia cavado no passado. Ele não cavou novos poços. É interessante que Isaque não desistiu do trabalho do seu pai. Ele não desistiu da filosofia de vida do seu pai. Ele não desistiu da fé do seu pai. Ele não desistiu dos princípios do seu pai.
Então ele não desistiu dos poços antigos. Aliás, ele não encontraria água se ele cavasse em outros lugares. Ele sabia que naqueles lugares havia água. Então ele cavou onde seu pai já havia cavado. Ele vai lá e cava naqueles mesmos lugares. Abraão, alguém diz que foi o homem que mais cavou poços. Em Provérbios 22, verso 28, diz assim: não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Eu estou com isso querendo chamar a sua atenção para que juntos pensemos que os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, que eram do Senhor Jesus, que eram crentes em Deus, eles deixaram marcas para nós, eles deixaram marcos, eles deixaram balizas, eles cavaram poços. Então o que eu estou querendo te dizer e te pedir é que não vale a pena fazer outras tentativas. Nós precisamos relembrar os princípios que eles nos deixaram, as marcas que eles nos deixaram, e Jacó fez isso. E Jacó acertou quando ele fez isso. Jacó honrou seu pai, dando aos poços os mesmos nomes. Como eu fico feliz quando eu ouço alguém aqui na igreja, e há uma pessoa que eu tenho me impressionado com o testemunho, quando essa pessoa fala rapidamente, e eu quero pedir a essa pessoa para talvez ampliar um pouco a informação. Quando a pessoa diz assim: meus pais trabalharam na igreja, meus avós. Vejam, há famílias que estão numa tradição, e quando você vê netos, bisnetos seguindo os mesmos passos dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, Jacó fez isso. Jacó tirou o entulho. Há um entulho lá que precisa ser tirado. Há um aterro que foi colocado lá que precisa ser tirado. Isso é preciso ser tirado. E muitas das vezes esse entulho está no nosso coração. Às vezes esse entulho está na nossa mente, está na nossa vida, e é preciso tirar esse entulho. A vida está lá, o coração está lá, a alma está lá, mas está cheio de entulho. E a palavra de Deus em Hebreus 12, verso 15 diz assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Há uma raiz de amargura, há um entulho, há um cascalho, há um aterro lá que precisa ser tirado, há um lixo que precisa ser tirado. Essa raiz de amargura, a raiz é como se fosse esse entulho, esse lixo. E eu quero chamar esse lixo, esse entulho, que precisa ser tirado, de medo. Talvez o medo. Há pessoas que têm medo. O medo não é uma maldição. O medo também não é somente uma bênção. O medo pode ser uma bênção, e ele existe para ser uma bênção. Por causa do medo, você não sobe, não vai na ponte Rio-Niterói e se joga lá embaixo. Por causa do medo, você não faz tantas loucuras. Então o medo, ele te limita. Então não peça a Deus para tirar o medo de você. O medo equilibrado, ele é uma luzinha acesa na sua consciência. Então, mas há determinados tipos de medos, o medo extremado, que ele começa a levar você a uma depressão, e isso é um lixo que precisa ser tirado. Esse tipo de medo precisa ser tirado. O desespero, quantas pessoas desesperadas nesse momento, ou desesperados em outros momentos, mas agora, especialmente agora, pessoas desesperadas, pessoas que estão tendo perdas, e essas perdas estão se tornando como se fosse esse entulho, esse lixo, e você precisa lidar com isso, e Deus vai te ajudar a tirar esse lixo e vencer essas perdas. Desarmonia no lar é outro lixo que muitos estão convivendo com isso. As questões políticas mal resolvidas, e que muitas delas mais atrapalham do que ajudam. No nosso caso, heresias às vezes do nosso meio, às vezes sendo pregadas, pensamentos que não são de acordo com a palavra de Deus, a vaidade, quantas pessoas vaidosas, e nesse momento sofrendo por causa da vaidade. O próprio desespero que eu já falei, a preguiça, a omissão, intriga, a amargura, ódio, a falta de perdão. Você precisa perdoar, liberar perdão. Então tem esse lixo, esse entulho que precisa ser tirado. Mas ao retirar o entulho, você vai redescobrir, você vai descobrir que há coisas boas lá embaixo, ainda há esperança, ainda há coisas boas em todos nós. Nós não somos totalmente bons, mas nós, graças a Deus, não somos totalmente ruins.
Ainda há muita coisa boa dentro de cada um de nós. E quando você tira esses entulhos, você descobre coisas boas. Por exemplo, você pode redescobrir ou descobrir que a paixão pela família ainda está lá embaixo. A paixão pelo cônjuge, a paixão pelos filhos, a paixão pelos pais ainda está lá. É só tirar o entulho de cima. O ardor pela causa de Deus, o ardor por Deus, pela palavra de Deus, a submissão a Deus, a submissão às autoridades, a submissão a leis, submissão, você vai descobrir que ela está lá, ela não foi destruída. O desejo de servir, a harmonia familiar, o desejo de ajudar, o voluntariado. Quantas pessoas nesse momento difícil não estão podendo trabalhar, mas estão trabalhando, servindo, sendo voluntários. Você vai descobrir, quando você tira o entulho da sua alma, do seu coração, você descobre a obra missionária. E você passa a ver com os olhos de Deus a obra missionária. Você passa a ver quantas pessoas precisam ser salvas e quantos missionários precisam ser sustentados enquanto eles estão lá no campo. Você, ao tirar o entulho, você vai descobrir que há lá sim um sentimento de compromisso com o Senhor Jesus. Há um sentimento de compromisso para com a igreja do Senhor Jesus. Você vai descobrir isso. Você vai voltar ao primeiro amor. Você vai voltar aos primeiros passos, às primeiras obras, aos primeiros sentimentos apaixonados pela causa, pelo Senhor Jesus, os sentimentos apaixonados pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Em Apocalipse 2, verso 5 diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Esse verso foi dito à igreja de Éfeso. Então Jesus, ditando a carta à igreja de Éfeso, ele diz isso: volte ao primeiro amor. Volte lá onde tudo começou. Volte àquele lugar, àquele momento quando você vibrava, você era feliz, você vivia uma vida abundante, você sabia que valia a pena viver. Volte a ter aqueles mesmos sentimentos. Jacó tirou o entulho e ele encontrou água naquele poço. Há sempre um preço a pagar. Você precisa persistir. As coisas não caem do céu. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa arregaçar as mangas, você precisa dar um pouco de si. Você não pode ficar esperando apenas que outros te sirvam. Parta na direção do serviço. Alguém disse que chegou o momento de nós esquecermos o ideal do sucesso para embarcarmos no ideal do servir. É servir, ser benefício para outras pessoas. Então há um preço a pagar. Você precisa dedicar tempo à leitura da Bíblia, à oração. Você precisa crer, confiar em Deus. O salmista lá no Salmo 37, verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Há coisas que você não pode fazer, você não consegue fazer, mas Deus pode fazer e ele fará. Então faça isso. Nós não precisamos começar do zero. Jacó percebeu isso. Jacó não precisava começar do zero, era só limpar os poços. Ele não precisava cavar novos poços, ele não precisava ter o trabalho de cavar novos poços, era só tirar o entulho. Nós não precisamos começar do zero, é só limpar o que está sujo. Nós já temos os princípios, nós podemos ter novos métodos, nós vivemos novos momentos, existem novas palavras, novas expressões, mas os princípios são os mesmos, os poços estão cavados. Os marcos deixados pelos nossos pais, nossos avós estão no lugar. Nós não podemos removê-los. Então é só limpar, é só trabalhar esses poços e nós vamos encontrar água. Eu tenho um prazer muito grande de falar da minha vida, da minha história. E quando eu era criança, aliás, entrando na adolescência, eu tive o privilégio de morar no Mato Grosso. Eu sou capixaba, de Colatina, então fomos para o Mato Grosso. Eu morei lá perto da divisa com a Bolívia, lá no Lambari. E lá o meu pai, então, comprou um pedaço de terra, ele queria ser fazendeiro e tal, e fez uma derrubada, podia fazer derrubada naquela época, e plantou lá, né, fez a plantação. E aí veio a época da chuva, aliás, lá chovia durante 6 meses seguidos. E aí, aquele período de chuva e tal, parou a chuva. E aí, aquela estradinha que a gente vinha para casa, teve uma área que ficou úmida. E aquilo ficou úmido. Um dia, uma semana, um mês, 2 meses, aquilo úmido lá.
Aí eu fui lá, peguei um enxadãozinho pequeno, eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, fui lá com o enxadão, cavei, era um veio d'água, um olho d'água. Nasceu água, jorrou água. Aí saí correndo, chamei meu pai, ele veio, ficou impressionado, feliz, e aí meu pai cavou ali, limpou, colocou calhas, e colocou calhas de bambu, e colocou água na porta da cozinha. E ali minha mãe lavava vasilhas, minha mãe lavava roupa, caía água ali 24 horas por dia. Estava ali, foi só tirar aquela lama, foi só tirar aquele barro, foi só tirar aquele entulho. Lá estava a água. E eu quero terminar então com alguns versos da palavra de Deus. O primeiro deles, Jeremias capítulo 2, verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Talvez você esteja cavando sua própria cisterna, o seu próprio poço. Você não quer saber dos seus ancestrais. Você não quer saber de papai e mamãe, vovô, vovó. Você não quer saber da igreja. Você não quer saber da palavra de Deus. Você tem o seu projeto de vida. E Deus está dizendo: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas. A água cai, mas não fica ali na cisterna. Você precisa usar a cisterna de Deus, a fonte de água viva que é Deus. E aí no Apocalipse 7, no livro do Apocalipse 7, verso 7, diz assim: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de águas vivas. Ele os guiará às fontes. Jesus é o pastor. E o sonho dele é nos conduzir a todos à fonte de águas vivas, às águas tranquilas. Isso é o que Jesus quer fazer comigo e com você. Apocalipse 22, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Há um sonho, os hebreus tinham esse sonho, o sonho de um rio cristalino, com muitas águas limpas. E há essa visão no Apocalipse, de que no trono do Cordeiro flui daquele trono esse rio. E Deus quer nos levar a este rio. No verso 17 do capítulo 22 de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Eu comecei falando de Jacó cavando poços, mas o meu relacionamento e o seu relacionamento não é com Jacó, não é com o povo hebreu, não é com a terra lá da Palestina. O nosso relacionamento é com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Ele está sentado no trono, e a visão é de que dali flui esse rio, e é para lá que nós estamos indo. Ele tem essa água. Enquanto estamos aqui, nós vamos limpando a nossa vida, purificando a nossa vida, e vamos encontrando essa água do Espírito Santo que está dentro de nós, que flui da nossa vida. E aí, eu quero terminar então com o salmo que eu comecei o culto, Salmo 40, versos de 1 a 5. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Enquanto você está limpando os poços da sua vida, enquanto você está tirando os entulhos da sua vida, tenha os olhos voltados para o Senhor. Você imagina aqueles pastores de Jacó. Eles estão lá limpando, de Isaac, eles estão lá limpando aqueles poços. Então os pastores de Isaac estão limpando os poços. Eles estão dentro dos poços, ou dentro do poço. Eu não sei se você já teve essa experiência. Aí você está dentro de um poço. Você olha para baixo, você vê o quê? O fim do poço, o fundo do poço. Você olha para os lados, você vê as paredes do poço. Mas quando você olha para cima, você vê o céu, o trono de Deus. Você olha para onde Deus está. E então, enquanto você está limpando o poço, enquanto você está limpando a sua vida, enquanto você está trabalhando e retirando as mazelas da sua alma, do seu coração, essa raiz de amargura do seu coração, enquanto você está fazendo esse trabalho, olhe para cima e veja Deus.
Ele tem essa água cristalina para todos nós. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E aí no verso 4 termina: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. E eu quero insistir com você. Se você tem certeza, você sabe, você sente que a sua vida está sendo como um daqueles poços, e ali há entulho, há lixo, há raiz de amargura, comece a tirar esse lixo, essa raiz de amargura, porque a água está lá embaixo. A sua vida vale a pena, você tem valor para Deus. Mas enquanto você está fazendo essa limpeza nesse poço que é a sua vida, olhe para cima e contemple Deus, o socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero orar rapidamente. Pai querido, louvado seja o teu nome. Pai, continue nos abençoando e falando aos nossos corações. Pai querido, nesse momento tão difícil, eu peço que o Senhor nos abençoe para que nós não estejamos olhando só para fora, olhando para a situação do Brasil, para que nós não estejamos olhando só para os cemitérios, para que não estejamos olhando só para os hospitais, mas que estejamos olhando para a nossa vida. Que nós possamos, nesse período, Pai, estar tirando da nossa vida todo o lixo, todo o entulho, todas as raízes de amargura, mas que também nós tenhamos os olhos voltados para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Os maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me